Capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar e Zebulão, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Ionã e Selá. Os três nasceram-lhe da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, veio a ser mau aos olhos de Jeová, de modo que o entregou à morte. E foi Tamar, sua nora, que lhe deu à luz Pérez e Zerá. Foram 5 todos os filhos de Judá. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Zerá foram Zinri e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara. Ao todo foram 5. E os filhos de Carmi: Acar, quem trouxe o banimento a Israel, cometendo um ato de infidelidade com respeito à coisa devotada à destruição. E os filhos de Etã: Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Irão e Quelubai. Quanto a Rão, tornou-se pai de Aminadab. Aminadab, por sua vez, tornou-se pai de Nazom, maioral dos filhos de Judá. Nazom, por sua vez, tornou-se pai de Salma. Salma, por sua vez, tornou-se pai de Boaz. Boaz, por sua vez, tornou-se pai de Obed. Obed, por sua vez, tornou-se pai de Jessé. Jessé, por sua vez, tornou-se pai do seu primogênito, Eliabe, e de Abinadab, o segundo, e de Simeia, o terceiro, de Netanel, o quarto, de Radai, o quinto, de Ozen, o sexto, de Davi, o sétimo. E suas irmãs foram Zeruia e Abigail. E os filhos de Zeruia foram Abisai, e Joabe, e Azael, 3. Quanto a Abigail, deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Quanto a Calebe, filho de Esrom, tornou-se ele pai de filhos por Azuba, sua esposa, e por Geriote. E estes foram os seus filhos, Gezer e Sobabe e Ardom. Por fim morreu Azuba. De modo que Calebe tomou para si Efrate, que com o tempo lhe deu à luz Ur. Ur, por sua vez, tornou-se pai de Uri. Uri, por sua vez, tornou-se pai de Bezalel. E depois Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. E ele mesmo tomou-a quando tinha 60 anos de idade. Mas ela lhe deu à luz Segube. Segube, por sua vez, tornou-se pai de Jair, que veio a ter 23 cidades na terra de Gileade. Mais tarde, Jesur e a Síria tomaram deles a Avote Jair, junto com Quenate e suas aldeias dependentes, 60 cidades. Todos estes foram os filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom em Calebe e Efrata, sendo Abias esposa de Esrom, ela lhe deu então à luz Assur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozen, Aijá. E Jerameel veio a ter outra esposa, cujo nome foi Atara. Ela foi a mãe de Onão. E os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, vieram a ser Maás, e Jamim, e Equer. E os filhos de Onão vieram a ser Samai e Jada. E os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. E o nome da esposa de Abizur foi Abiail, a qual com o tempo lhe deu à luz Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Mas Selede morreu sem filhos. E os filhos de Apaim, Izi. E os filhos de Izi, Sezã. E os filhos de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatã. Mas Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatã foram Pelete e Zaza. Estes se tornaram filhos de Jerameel. E Sezã não veio a ter filhos, mas filhas. Ora, Sezã tinha um servo egípcio cujo nome era Jara, de modo que Sezã deu a sua filha a Jara, seu servo, por esposa, sendo que com o tempo ela lhe deu à luz Atai. Atai, por sua vez, tornou-se pai de Natã. Natã, por sua vez, tornou-se pai de Zabade. Zabade, por sua vez, tornou-se pai de Eflau. Eflau, por sua vez, tornou-se pai de Obed. Obed, por sua vez, tornou-se pai de Jeú. Jeú, por sua vez, tornou-se pai de Azarias. Azarias, por sua vez, tornou-se pai de Elês. Elês, por sua vez, tornou-se pai de Eleazar. Eleazar, por sua vez, tornou-se pai de Sismai. Sismai, por sua vez, tornou-se pai de Salum. Salum, por sua vez, tornou-se pai de Jecamias. Jecamias, por sua vez, tornou-se pai de Elisama. E os filhos de Calebe, irmão de Jerameel,
foram Mesa, seu primogênito, que foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. E os filhos de Hebron foram Corá, e Tapua, e Requem, e Sema. Sema, por sua vez, tornou-se pai de Raão, pai de Jorqueão. Requem, por sua vez, tornou-se pai de Samai. E o filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. Quanto a Efá, concubina de Calebe, deu à luz Arã, e Mosa, e Gazês. Quanto a Arã, tornou-se pai de Gazês. E os filhos de Jadai foram Regem, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efá, e Saafe. Quanto a Maacá, concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tirana. Com o tempo ela deu à luz Saafe, pai de Madmana, Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeia. E Axa foi a filha de Calebe. Estes tornaram-se filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata: Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai de Belém, Arefe, pai de Bet-Gader. E Sobal, pai de Kiriate Jearim, veio a ter filhos: Aroé, metade dos Menuotitas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, e os Putitas, e os Sumatitas, e os Misraitas. Foi destes que procederam os Zoratitas e os Estaulitas. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote e Bet-Joabe e metade dos Manaatitas, os Zoritas. E as famílias dos escribas, morando em Jabes, foram os Tiratitas, os Simeatitas, os Sucatitas. Estes foram os queneus que procederam de Amate, pai da casa de Recabe.